Bom dia, você que está nos ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, nosso grande abraço. Também gratidão pela sua companhia e parceria diária. Quero te enviar particularmente o meu grande abraço, meu carinho, meus afetos e minha gratidão profunda, sim. Continuamos firmes com o livro de Provérbios e hoje uma palavra tão preciosa, uma palavra que se torna um mandamento, uma ordem do Senhor para nós, para olharmos a humanidade e sermos ponte, sermos bênção, parte das respostas de salvação, de cura, de ânimo, de encorajamento para as pessoas que estão em nossa volta. Olha que palavra tão preciosa está em Provérbios 24, versículo 11, quando ele diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Temos uma convocação da parte do Senhor quando ele nos chama para libertar os que estão sendo levados para a morte e também quando o Senhor nos convoca a socorrer os que caminham trêmulos para a matança. Ajudar e salvar alguém que esteja em perigo, mesmo que nem perceba isso, muitas vezes a pessoa não tem ideia do quão profundo é essa destruição ou para onde ela está indo. É algo aprovado e recomendado por Deus quando nós nos dispomos a abençoar, a ajudar. A Bíblia diz que é bem-aventurado sobre os montes os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Olha que palavra, que promessa preciosa, sermos chamados de bem-aventurados quando nós, entendendo que há um perigo iminente, que há uma necessidade, que há uma urgência, com um olhar atento, nós nos dirigimos para estender as mãos, o coração ou as nossas preces em favor daquelas pessoas que precisam ser alcançadas, abençoadas, salvas, socorridas e, acima de tudo, encorajadas e levadas ao nosso Jesus, que pode sim curar, salvar, libertar, abençoar e fortalecer. A palavra de hoje, de Provérbios 24, 11, não é só uma convocação, é também uma palavra dura quando Deus nos convoca a abrirmos mão da nossa negligência ou da nossa indiferença. Porque ele vai muito firme quando ele diz assim: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa o coração? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? A morte, seja ela física ou espiritual, que ronda a existência humana desde a sua concepção, ela precisa ser neutralizada de todas as suas formas, porque Jesus nos convoca a estarmos indo, a estarmos pregando, evangelizando, testemunhando, consolando, indo ao encontro e socorrendo as pessoas que precisam ser socorridas, abençoadas de toda sorte. Como resultado do amor cristão, devemos buscar sempre
levar a salvação ou apontar a salvação em Cristo Jesus a todas aquelas pessoas que perecem ou que estão indo para um caminho de destruição, de morte e que não tem volta. Se não o fazemos, quantas desculpas usamos, tentando camuflar muitas vezes o nosso individualismo e também a nossa acomodação. E esse texto de Provérbios vai condenar dizendo que Deus, ele vai retribuir a cada um segundo o nosso procedimento. Quando o texto diz que as pessoas estão sendo arrastadas para um caminho de morte, é porque nós precisamos entender que há um apelo da parte do nosso Deus para que nós sejamos essa resposta de libertar, de socorrer, de alcançar, de libertar e também de salvar essas pessoas, como um dia alguém estendeu as mãos para nós, quando nós estávamos também trilhando por caminhos de destruição, por caminhos de morte, e nós fomos alcançados pela mão generosa de quem nos evangelizou, de quem orou por nós e de quem nos conduziu até Jesus, nos levando ao pleno conhecimento da verdade, e assim a gente teve uma chance de recuar da morte e de nos voltarmos para a vida, porque a palavra de Jesus diz: eu tenho vida e vida abundante para todos aqueles que me procuram, para todos aqueles que desejam ser alcançados pelo poder de Deus. Nós precisamos então ser um meio para que essas pessoas encontrem a Jesus. Enquanto eu estava preparando a palavra, me veio a lembrança um texto que está em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30 e o 31, quando ele vai dizer que Deus procurou um homem para colocar na brecha, para não destruir a cidade, e ele não encontrou ninguém, e por isso ele destruiu a cidade. Olha que palavra desoladora. Deus procurou um homem para não destruir a cidade e não encontrou ninguém. Deus procurou uma pessoa para colocar na brecha, que intercedesse pela cidade, que cuidasse da cidade, que levasse a proclamação da salvação para a cidade, e ele não encontrou ninguém, como ele declara no livro de Ezequiel. E você e eu temos nos colocado na brecha para levar a proclamação da salvação, da libertação, da cura, da proximidade de Deus, de que há um caminho, que o caminho é Jesus para salvar a cidade? Fica aqui a minha pergunta nesse dia. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para sermos bênção para a cidade, para sermos aquele ou aquela que proclama uma palavra de esperança e de salvação para a cidade. Esse é, pois, hoje o apelo, é, pois, a mensagem desafiadora que Deus está esperando do seu povo. Que nós estejamos clamando pela cidade, indo para as brechas, para proclamar, para abençoar e para salvar a cidade. Que Deus nos abençoe e que isso aconteça verdadeiramente, porque nós somos parte da resposta dos problemas, na solução dos dias melhores da vida da cidade, levando Cristo ao coração de toda a cidade. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Esse é, pois, o desafio para hoje e sempre. Amém.